Tá começando a semana com festa e agosto não acaba nunca. É o mês mais comprido. É ou não é, não? É. Começa mais uma semana, estamos em agosto. Termina mais uma semana, estamos em agosto. Hoje é o dia 30 de agosto. Doutora Fernanda Bueno, bem-vinda aos nossos estúdios. Tá tudo bem aí, doutora? Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar com vocês. Tá pronta para responder as dúvidas do povo aqui, doutora Fernanda? Estou pronta. Doutora Fernanda é especialista em direito civil e hoje nós vamos falar sobre os direitos da família. Tem muitas situações familiares, né, doutora, que vão parar nos tribunais, infelizmente, não é isso, doutora? Infelizmente. De uma forma geral, a gente só cumpre pensão alimentícia, que é o tema de hoje, depois de uma decisão judicial. Então, mais do que comum que a pessoa que tem direito à pensão recorra ao judiciário para que tenha direito comprovado, que tenha uma sentença homologada e, diante disso, comece a receber a pensão alimentícia. Doutora, qual que é a lei que regulamenta a pensão alimentícia? Quem é que tem que pagar? Quem é que tem que receber? Porque, a grosso modo, a gente pensa o seguinte, né, Nando? Que é só o pai que tem que pagar a pensão pro filho ou pra filha. É o mais comum. Me parece que a situação é muito mais ampla que isso, não é, doutora? É muito ampla. É regulamentada pela Constituição Federal, uma lei de 68, o Código Civil Brasileiro, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos eles prevêem o direito à pensão alimentícia. E ela é super ampla. Pode ser de pais para os filhos, de filhos para os pais, avós também, tios, as pessoas que por alguma eventualidade sofrem algum tipo de acidente, tendo incapacidade permanente, e a pessoa que cometeu o fato deve indenizá-lo, muitas vezes indenizar a família, os filhos menores e assim por diante. Doutora, o nome pensão alimentícia é somente o subsídio, o recurso para garantir a alimentação da pessoa, ou ela é mais ampla, é para pagar a escola, é para pagar outras coisas? Ela deve ser ampla, ela deve garantir, além de sustento de alimentos, que essa pessoa que recebe o alimento, alimentando, tenha condições de sobrevivência, tenha moradia, tenha roupas, tenha toda a forma de subsistência além da comida. Isso é garantido pelo pagamento da pensão alimentícia? Sim. Quer dizer, o nome pensão alimentícia é só para configurar, ela é muito mais amplo que isso. Ela só é a nomenclatura legal. Mas ela é muito mais ampla que isso. Ela tem que garantir que o padrão de vida daquela pessoa que recebe seja mantido, né? De certa forma seja mantido. É claro que tem o binômio possibilidade e necessidade, né? Que não adianta nada a gente querer muito de uma pessoa que pode pouco, ou querer muito pouco de uma pessoa que pode muito, né? E também é importante ressaltar que mesmo a pessoa podendo muito, tem que saber qual é o limite da necessidade de quem está pedindo, né? Por exemplo, um grande empresário tem um filhinho de meses. Qual é a necessidade daquele bebezinho de meses? Não é a necessidade igual a de um menino de 15 anos, de uma criança de 15, e muito menos de um adulto que esteja na faculdade. Quer dizer que o valor é aferido de acordo com a idade da pessoa? Com a necessidade. Com a necessidade. Sempre a necessidade. Um bebezinho não tem a necessidade de ir para uma escola, né? Não paga uma universidade, não tem que ter um carro ali, né? Trazendo para o mundo de uma pessoa que pode muito. Né? Quer dizer, então, que o valor da pensão ele vai mudando, então, de acordo com a idade, com a necessidade. É muito bacana isso. Muitas vezes, quando se estipula a pensão alimentícia, a pessoa fica pensando assim, poxa, mas é só isso? É só isso porque a criança, nesse momento, precisa de tanto, precisa daquele mínimo. Quando ela vai crescendo, você pode pedir, a mãe, o pai, quem está pedindo alimentos, pode pedir o aumento. Ela é muito variável, ela não fica estagnada nunca. Tanto pedir para aumentar, quanto também aquele pai, aquela mãe, o avô, que tem uma condição de vida diminuída, pode pedir para baixar, inclusive para exonerar. Você tem alguma dúvida? A doutora Fernanda vai responder, já está chegando aqui, já estão chegando inúmeras perguntas, 981581278. Hoje o tema aqui é pensão alimentícia, é um tema polêmico, gera muito conflito, mas a gente precisa entender essa lei, inclusive da cadeia, né?
981581278. Esse é o WhatsApp para você mandar a sua pergunta para a doutora Fernanda. Doutora, só explicando melhor aqui, ô Nando, ó, ao encontro daquela nossa dúvida. Sim. Quer dizer que uma mãe, um pai, um vovô, uma vovó podem receber na pensão alimentícia, não é só o filho ou filha, doutora? Sim, é o direito e o dever da pessoa que está próximo, do familiar, ter a condição de ajudar. Isso é uma questão da pessoa pensar no outro, né? Pensar naquele familiar que está precisando daquele valor, daquele sustento. De repente, um pai ou uma mãe ficam sozinhos em situação de vulnerabilidade e o filho está em outro lugar, está num outro momento e está com um recurso financeiro. Aí pode configurar, a lei pode entender o pagamento de pensão para esse pai ou para essa mãe, doutora? Com certeza, com certeza. Mas tem uma regra muito legal. Se o pai ou se a mãe nunca colaborou com aquela criança, nunca ajudou, não, essa reciprocidade não acontece. Muitas vezes, aquela criança nunca foi ajudada pelo pai, pela mãe, pela pessoa que foi embora, né? E abandonada, de certa forma. E o pai ou a mãe que ficou com aquela criança conseguiu que ela estudasse, que ela desse certo na vida, né? E aí, lá na frente, a pessoa que nunca colaborou pede pensão. Ela não é devida. Olha que bacana. E isso tem que ser comprovado, doutora? É, comprovado, né? A pessoa desapareceu, de repente tem aqueles cantores, né, famosos que... Jogador de futebol. Então, jogador de futebol. Vira e mexe, tem um Aí filho, aparece entre o aspas, pai. Exatamente, esquecido. chorando. Meu filho querido. Sim. Filho querido? Não, senhor, ali não é devido. Tá Olha certo. que bacana, né? Claro que, dependendo da situação, a pessoa se compadece e quer ajudar, mas não há esse dever, o dever legal. E uma dúvida que pode ser que pinte aí, até antecipando, doutora, para caso de filhos, idade, até 21 anos. Porém, se tiver cursando universidade nesse período, se estende por mais 3 anos? Se estende pelo período da necessidade daquela pessoa. Né? Se ela está fazendo uma faculdade, por exemplo, uma faculdade mais extensa, e ela não consegue, ela estuda o dia todo. Vamos pensar numa medicina. A pessoa estuda o dia todo. Às vezes ela não tem condição de trabalhar ou de se sustentar por aquele período. Perfeito. E é claro que o genitor, ou o avô, sei lá, o tio que pode... ajuda até mais um pouco, né? A gente sempre sabe disso. O importante também, se casou, perde o direito. 18 anos, se casou, já sabe se manter, já está ali se virando, tem a vida própria, parou com essa história de pensão. Apresentou uma condição de sobrevivência. Sim. Por si só... Cessa. Na hora. Não na hora, assim como há necessidade de uma decisão judicial, que decisão judicial a gente cumpre, né, gente? Sim. Olha, sempre. Decisão judicial a gente cumpre. Então, a partir do momento que se pede a pensão, vai ter uma decisão judicial para, a partir daí, somente a partir daí ser devida, e depois, para também finalizar, não adianta a pessoa, fez 18 anos, amanhã não pago mais. Fez 21 anos, amanhã não pago mais. Não. Precisa de uma ação específica que se chama ação exoneratória. Doutora, tem uma pimentinha depois aqui. A mulher, porque é o seguinte, a gente vê na maioria dos casos o homem ser obrigado a pagar a pensão. Separou o casal, já é certo que o homem terá que pagar a pensão. Pode ser ao contrário, a mulher ser obrigada a pagar a pensão? Isso acontece também, doutora? Cada dia mais. A lei de pensão alimentícia, ela é muito equilibrada. Hoje em dia, a mulher tem tantos deveres e tantos direitos quanto o homem. Né? Isso aí é da década de 70, lá quando existia ainda, as pessoas tinham desquite. Olha lá atrás, 1960 e pouco, 70. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia pai e mãe têm o direito e têm o dever, a obrigação de pagar alimentos para aquela criança, para o adolescente. Nem ter lei para isso, mas enfim, né? Infelizmente tem que ter. Agora, antigamente, essa legislação toda é feita num tempo em que a mulher, quando se casava, abdicava da vida pessoal dela para se dedicar à família. Sim. Então ela deixava de trabalhar, não estudava, não se qualificava para o mercado de trabalho e tal. Então aí a necessidade de, em havendo a separação, o marido
pagar uma pensão, porque, cara, ela não tem profissão para entrar no mercado de trabalho porque se dedicou ao casamento. A vida toda. Isso faz sentido nos dias de hoje ainda, doutora? Cada vez mais raro, é uma pergunta super, super importante. Cada vez mais raro a mulher ela pede pensão. Claro que se ela está fora do mercado de trabalho por um período, Claro, é bacana claro. que tenha, os juízes têm, as jurisprudências têm entendido o seguinte: durante um período, 1, 2 anos, existe a pensão para a esposa que se ausentou da vida profissional até que ela se restabeleça. Depois disso, bem difícil, a não ser que seja uma pessoa idosa, né, que se separe depois de muitos anos, mas ela não é devida. Não se consegue pensão por muito tempo. Doutora, em cima de valores fixos de receita, seja para o pai, seja para a mãe, houve uma separação. O pai ganha um salário mínimo. Sim. Quanto de pensão alimentícia é descontado do salário? Olha, até 30%, não existe uma regra legal. Existe o que acontece no dia a dia. Porque aquele que paga, ele também tem que sobreviver. Então, fico imaginando alguém que ganha o salário mínimo, né? Até 30% de desconto. Você imagina? Né? Sobra R$600, 600 e pouco no dia de hoje. Até Sim. 30 por dependente ou até 30 no total? Doutor? Importante essa pergunta. Quando existe muito pai que se separa, já deixou uma outra família, um outro filho de um outro relacionamento, se separa novamente, já tem outra criança. Então, esses 30%, muitas vezes, esses 20 e poucos por cento, muitas vezes diminui. E tem que ser dividido para aquele filho que está um pouco mais velho, que precisa mais, para o mais novo, que precisa um pouco menos, e assim vai. Aí a gente imagina a necessidade do planejamento familiar, né? Para que não aconteça aquela extrema necessidade de alimentos, né? Eu tenho um caso de um pai que recebe um salário mínimo e tem 5 filhos com mães diferentes. Nossa! Meu Deus do céu. É um sofrimento, gente. É Meu muito Deus. difícil. Ô, deixa eu pôr uma pimentinha, doutor. Eu tô procurando aqui, Nando, vai colocando as pimentas aí, Tá. porque já temos Já tem inúmeras bastante, perguntas. mas tá. E você falou aí, Nando, de que é muito comum, de repente, né, o filho fica famoso ou famosa e aparece um pai ou uma mãe, que nunca deu bola pro filho. Me parece, eu tô olhando aqui na coluna do Léo Dias aqui, ó. Não é? É a melhor fonte que tem pra... Não é não? Nelson Rubens. Não é isso aí. E me parece que aconteceu isso com o pai da Ludmilla, cantora, né? Tem um problema, estão travando na justiça um problema parecido, né, doutora? Na atualidade. O Edmundo, jogador também, que tem um filho, parece que com não sei quantos anos, e ainda é dependente, porque ele consegue provar que ele não consegue trabalhar. Não consegue Olha trabalhar. só. O menino já deve estar com uns 30 e tantos Ô, doutora, anos, sei lá. Tem aquela história da madame Sim. que recebe uma pensão, Sim. já está determinada, ela já está recebendo essa pensão. E aí ela arruma um namorado e combina com o cara, fala, só não podemos morar junto, porque senão eu perco a pensão. Se desculpa o termo provedor. leigo, tá? O provedor, eu ia falar, se o pagante consegue provar que essa pessoa tem um relacionamento estável com outra pessoa, ele consegue exoneração? Com certeza consegue. Com tranquilidade. Porque tem essas gorpetas por aí, viu, doutor? Tem muito. Tem gente que vive de pensão, né? Aqui e ali, vai fazendo de conta que nada e vive disso. Mas aí, doutora, o juiz, ele não tem essa leitura, né, daquilo que acontece no dia a dia das famílias. Né? Então isso tudo tem que ser levado ao conhecimento do juiz, senão fica aqui no campo, né, de fora, e a justiça não tem conhecimento. Como que chega até o juiz isso, doutora? Com provas, né? Tudo que envolve pensão alimentícia depende do judiciário. Mesmo quando há aquele acordo de pessoas, bom, estou me separando, vamos deixar tanto estipulado de pensão. Só que se não existe uma decisão judicial, a única coisa que a gente cumpre é uma lei, é uma determinação de um juiz, né? Uma sentença. A partir daquele momento que se cumpre. Então, sempre existe a necessidade de apresentar provas para uma exoneratória, apresentar provas para necessidade, mesmo para aquela mulher que está gestando e ainda precisa de alimentos gravídicos. E outra coisa,
A partir do momento que eles estão separados, viu, gente? Pensão alimentícia não paga para filho que pai e mãe moram junto, não. Isso aí é mesada. Desde quando acontece a separação. Desde quando um deixa a casa e tem que começar a pagar pensão. Senão acha assim, olha, nos separamos, voltamos e eu vou continuar pagando pensão. Não, não existe isso. Não existe. Não, Doutora, não. e quando que o não pagamento da pensão alimentícia gera prisão? E a prisão pode ser para ele e para ela também? Prisão pode ser para ele e para ela, sempre pensando que avós não podem ser presos. Sim. Tá? É a linha direta, pai e mãe só. A partir do primeiro dia que Pai e atrasa... mãe ou filho ou filha. Somente para pai e mãe. Sim. Em caso de prisão. Caso de eu vou cobrar os direitos, ok. Mas de prisão é pai e mãe. Apenas. Avós não, tios não, porque não se justifica, né? Sim. Porque quem faz o filho foi pai e mãe ali, naquele momento. Então, eles são, claro, eles são os mais responsáveis. Na falta deles é que a gente insere as outras pessoas. Então, a partir do primeiro dia que se atrasa. Claro que existe, na prática, no mínimo 30 dias, porque a gente pensa, a pensão alimentícia tem que ser depositada no 5º dia útil, 10º dia. Só que às vezes cabe um atraso. A gente pensa assim, naquele mês ele tem que pagar a pensão. Ela tem que pagar a pensão. Dia 10, se não pagou, já corre-se o risco. Já corre, a pessoa já pode ingressar com aquela. Aí a com mãe, aquele no pedido. caso, vamos usar aqui como exemplo, uma mãe, ela leva ao conhecimento da justiça Sim. e faz a acusação. Outra coisa, não adianta pensar, eu tenho lá uma decisão, um julgado, que eu tenho tantos por cento de pensão alimentícia. Não é ali que o juiz vai bater na tua porta lá, na porta do teu ex-marido, da tua ex-mulher, para cobrar pensão. Tem que pedir, fazer o cumprimento daquela ação, tá? Então, às vezes, a pessoa ganha ação, olha, ficou estipulado tantos por cento de pensão alimentícia, só que ele não paga. E aí? O juiz não fez nada? Claro, o juiz é inerte, ele fica sentado lá esperando provocação. A partir do momento que a pessoa não paga a pensão, leva lá o conhecimento judiciário novamente. Gente, juiz, ele não está pagando, então vamos executá-lo. Doutora, e a partir do momento que essa pessoa presa por pensão alimentícia, né, ela chega ao cárcere, ela é colocada numa prisão especial, ou ela é colocada junto com assassinos, Não. com ladrões, com sequestradores, com estupradores? Não, de forma alguma. A prisão, existe a prisão penal, que ela traz a questão de crimes, né, de várias naturezas, Código Penal todo, mas essa prisão é uma prisão civil. Então, ela não pode, aquela pessoa que é presa por pensão alimentícia, ela não pode ser inserida na mesma realidade de um preso que cometeu um crime, um estelionato, um roubo, um homicídio e assim por diante. E tem prazo para ele permanecer? Tem, preso, hoje até doutor? 90 dias. Até 90 Até dias. 90. E é engraçado que a partir da Covid-19, os juízes têm entendido pela não prisão, porque eles entendem que ali pode causar uma situação de doença, e optaram pela prisão domiciliar. Então a pessoa tem que ficar lá quietinha em casa, Fica em não casa. pode sair. Mas como é que trabalha para arrumar dinheiro para Exatamente. poder pagar a pensão, doutor? Exatamente, a gente tem questionado isso para Aí nunca os mais nossos sai. juízes. Olha, excelência, se trabalhando ele já não vem cumprindo a pensão, se ele estiver dentro de casa, em domiciliar, como é que ele vai cumprir? Pois é. E isso, gente, acontece com todas as famílias, de rico, de pobre, de burguês, Cada de um na sua milionário. proporção, Cada um na sua Achei mais um proporção. caso aqui, ó, É. de famoso, ó, tá vendo, ó, aqui, ó. Opa. Tá Quem é? vendo aqui, doutor, ó. Desapareceu. Eu tô aqui no meu amigo Léo Dias pegando os buchichos aqui, ó. O Alas Arraes não paga pensão alimentícia, ignora filho e funcionários. É um cantor, eu sinceramente não sei qual banda que ele Também não canta, não. conheço. Também não. não. A ex-namorada de Wallace Arraes, Keila Silva, decidiu denunciar o cantor depois de não conseguir entrar em contato com ele. Segundo ela, o músico está há 4 meses sem pagar a pensão de R$ 800 do filho. Aqui já
Chega Nossa. uma situação de prisão? Com certeza. Se ela levar ao juiz, doutora? Com certeza. A gente fica imaginando um pai que consegue dormir, consegue sair para comprar uma camiseta, uma calça, sei lá, abastecer o carro, sabendo que existe uma criança dependendo de pensão alimentícia. Né? É claro que existe exorbitância, muitas vezes é uma cobrança muito fora da realidade, a gente tem que ajustar, buscar o judiciário para ajustar valores, mas deixar de pagar, mesmo desempregado, gente, a criança está precisando ali minimamente. Não, olha, eu não estou conseguindo pagar 500, então eu vou pagar 200. Vamos entrar num acordo, mas aquela criança precisa. É muito sério a pensão alimentícia. Esse cantor aí é cantor de carnaval. Cantores mais aclamados no carnaval de Aracati. Né? Isso, e ele sumiu. Desapareceu. Não consegue citar a pessoa, não consegue. Não consegue. Desaparece. Outra coisa que esses dias, você me mandou uma pergunta interessante. A pessoa se separa e aí a criança está ou com o pai ou com a mãe. A outra parte, que não querendo pagar pensão alimentícia, pede guarda compartilhada. Imaginando que a partir da guarda compartilhada ou a guarda para si só, né, ele não vai precisar pagar pensão alimentícia. É um engano muito grande. A pensão alimentícia, mesmo residindo, mesmo tendo a guarda compartilhada, ela é devida, viu? Muitas vezes a guarda compartilhada é apenas para morar, residir com a mãe ou com o pai. O outro ex-cônjuge tem que contribuir. Ó, tem muita pergunta aqui. Manda pergunta para a doutora Fernanda, 98158-1278. Doutora, ó, Eric do Sumarezinho. Doutora Fernanda, tem um filho especial, ele recebe auxílio-doença. No meu caso, eu pago pensão vitalícia? O auxílio-doença provavelmente já é no limite já é num salário mínimo, estipulado em um salário mínimo. Se essa criança, essa pessoa especial, necessita de mais um pouco, provavelmente vai ter que pagar. O juiz vai determinar alguma coisa além. Aí a mãe vai ter que fazer prova das outras necessidades daquele menor. E no caso vitalício? Para sempre. Aquilo que vocês perguntaram, se quando atinge a maioridade ou termina a faculdade, para de pagar a pensão, esse é um caso interessante. Porque às vezes a criança cresceu, conseguiu trabalhar, mas por algum motivo sofreu um acidente, teve algum problema de saúde, e aí vem a incapacidade permanente. E aí os pais devem pensão alimentícia, provavelmente vitalícia. Vamos com perguntas então para a doutora Fernanda sobre o tema aqui, 8h43. Você pode mandar sua pergunta também, 98158-1278. Oi, bom dia, Lincoln Fernandes. Aqui é o Ederson do Serra Azul. Queria tirar uma dúvida. Diga, Ederson. Para a doutora Fernanda aí. Sim. Eu e minha esposa separamos, ela está com uns 18 dias. Ela saiu de casa, largou a casa e foi morar com os pais lá, na casa do pai dela. Aí as crianças ficou com ela. Eu tenho o direito de pegar a guarda dividida e 15 dias com ela e 15 dias comigo? E no caso da casa, a partilha da casa, como ela que saiu de casa, eu tenho obrigação de vender urgentemente para dar a parte dela ou não? Gostaria de saber. Bom dia para vocês e bom domingo. Ederson de Serra Azul, doutora. Eu vou responder de trás para frente. Pois não. Em relação à casa, essa coisa da pessoa saiu de lá e abandonou também é uma coisa super antiga, da década de 70 até a década de 70, meados da década de 70, onde a mulher abandonava o lar. Hoje não existe mais isso. Hoje existe lei de proteção à mulher, que é a tal da Maria da Penha. A gente não sabe o contexto dessa separação. Espero que não seja nada disso. Mas que hoje a pessoa pode sair do lar. Não existe mais. Ali não há condições de convivência. Um deles vai se afastar. Ela foi para casa dos pais, né? Pelo que ele relatou. Então, foi para casa dos pais. Ali, provavelmente, eles vão tentar um acordo. Se a casa tiver quitada, dividir, eu posso comprar a tua parte, ou você pode comprar a minha. Isso tem um prazo também, né, doutora? Mas muitas vezes o que se pretende ali é a tranquilidade das crianças.
dos filhos. Então, o que na prática os juízes têm interpretado? E a gente, como advogado, a gente tem pedido. Vamos deixar a casa em nome daqueles filhos, porque eles fazem parte daquele mundo, daquela condição de trabalho que adquiriu aquele bem. Então, nada mais justo que fique para aquelas pessoas determinadas. E um deles vai residir ali com as crianças, ou alugar para cada um dividir aluguel, ou vender para partilhar ali. A guarda compartilhada que ele questiona sobre 15 dias, ela existe, mas na prática é bem difícil manter. Você imagina uma criança que 15 dias fica de cá, metade da roupa fica na prática, metade fica para lá, então eu sei que 15 dias eu vou ficar com meu pai, 15 dias com a minha mãe. Olha como é confuso para a realidade de uma criança que acabou de ver os pais separados. Então, na prática, o que se estipula é guarda compartilhada residindo com um dos pais, com quem pode ficar mais tempo. Mas tem muito problema também, viu, Lincoln? Porque às vezes, não é o caso do rapaz, eu estou saindo do caso do nosso ouvinte aqui, imaginando um outro cenário. Uhum. Ele vai passar 15 dias na casa do pai ou da mãe, que tem ar-condicionado, que tem videogame, que tem 8 refeições por dia, etc. E passar 15 dias com outro que não tem essa condição. A própria criança, ao longo do tempo, porque nós somos indivíduos, né? Individuais, não é? Vai preferir o local mais estruturado. Olha o problema que você vai criar na cabeça da criança. Eu concordo. E as regras também. Também. Porque se o casal se separou, provavelmente existem regras diferentes que não tiveram aquele, né? Olha, eu estou me separando por causa disso ou aquilo. Aí vem com uma regra muito diversa. 15 dias eu estou com uma regra rígida. E outro 15 dias eu tô com uma regra que ali pode dormir mais tarde, comer chocolate. E outro malvadão. Vai me levar no shopping. Vamos lá com mais pergunta aqui, doutor. Ó, o povo pergunta aqui para a doutora Fernanda. Vamos lá. Bom dia, doutora. Tudo bem? Uma dúvida. Eu me separei recentemente. Nós temos casa financiada e tal. Aí eu resolvi sair da casa. Em contrapartida, eu ajudei ela a pagar metade da casa ainda. Qual a orientação que você pode me dar referente a isso? E eu deixei assim tudo para ela, casa, móveis, assim, pelo conforto do meu filho também. Só que eu continuo pagando a casa de meia a meia com ela. Qual que é a orientação que a senhora pode me dar? Esse é o Cristiano de Jurucê, doutora. Bom, louvável isso que ele está fazendo, né? De deixar tudo, mais a casa. E o que eu entendo é que ele pode pedir para diminuir a pensão alimentícia, pensando o seguinte: olha, você está ficando na casa, eu já estou pagando o financiamento, então que eu não seja sobrecarregado, a menos que ele tenha um super salário, uma condição de vida muito tranquila. Mas se não for essa a realidade, pedir para diminuir a pensão, o juiz vai conceder, ele vai colocar ali, ó, a pessoa paga R$300 de financiamento, e ele ia pagar 500 de pensão, então vamos diminuir essa pensão, porque já está pagando alimentos de uma certa forma, que é a moradia, né? Então, o que seria bacana, ele pedir para diminuir essa pensão, para manter a criança naquele local, que ele já está acostumado e pronto. E com relação à casa, é claro, ou fazer a partilha, ou já pedir para colocar no nome do filho quando quitado, né? Ó, tem inúmeras perguntas aqui. Se você preferir, a gente mantém o anonimato, né? Até por uma questão de preservação, de não exposição, fica a seu critério, né? A gente coloca um nome fictício aqui, mas a situação que a gente discute é real. Pode mandar a sua pergunta aqui para a doutora Fernanda, 981581278. Carlos mora na região da Vila Virgínia, doutora. Doutora, bom dia. Sou pai, minha filha tem 9 meses. A partir de quando posso pegar minha filha para visitar sem a presença da mãe? Se é uma criança que mama no peito ainda, ela depende demais da mãe, né? Ela tem horário para mamar, ela tem horário ali, a vidinha, a regrinha dela. Então a gente tem que pensar assim: naquele momento não dá para falar para a criança, para os pais, olha, vou passar a noite com a criança, pegar no sábado, vou devolver no domingo. Não dá, precisa da mãe. Agora, se já é uma criança que já tem a mamadeira, já o pai também sabe trocar, o pai sabe, não dorme pesado para deixar a criança lá a noite toda chorando, molhada, né? A gente entende que a partir do 2º ano de vida,
a criança já consegue, o pai também já consegue ficar com a criança, passar final de semana, de sexta a domingo, enfim. Mas pequenininho assim, os juízes interpretam que precisa mais da mãe. Doutora, ó, Salvador, para quem é empresário, como fica no caso dos direitos da criança? Salvador está perguntando aqui, doutora. Que, por exemplo... No caso do empresário é diferente a situação ou é a mesma? Provavelmente regra? ele não tem aquele valor de recebimento, né? Então, vai ver a condição de vida do que ele estava habituado, a mãe vai ter que provar. E também interessante... Tem que manter o mesmo padrão de vida enquanto o casal estava junto. Enquanto não estava é isso? junto, Oferecer para o filho o mesmo padrão de vida Sim. enquanto o casal estava junto. Sim. Agora vamos lá para uma outra... O empresário é mais fácil. E um taxista, um ambulante, uma pessoa, um profissional liberal que a mãe não consegue provar... Um motorista de aplicativo. Um motorista de aplicativo não consegue provar quanto a pessoa ganha. Como é que faz? Vai por... como é que os outros estão ganhando, mais ou menos. Os juízes por média. interpretam por a média de categoria. Por média de categoria, olha que bacana. O que não se pode é ficar sem receber pensão e sem pagar pensão. Mas não tem como saber quanto aquela pessoa ganha. Quanto é que um outro ganharia a média daquela cidade ou daquele estado? Doutora, a Cris Furlani. Doutora Fernanda, existe pensão vitalícia? Existe naqueles casos de pessoas dependentes que ficam doentes, são acamadas, não conseguem trabalhar, existe a pensão vitalícia. E é claro que se houver algum tipo de acordo, a gente interpreta aqui também. Mas é cada vez mais raro. Doutora, o Ricardo, do Valentina Figueiredo, pergunta: se eu deixar de pagar os alimentos, posso ter meu direito de visita limitado? Poxa, isso aí é a pergunta mais importante para mim sobre pensão alimentícia. Criança não é moeda de troca. Isso choca os olhos de qualquer pessoa. Não é possível que um pai que não possa pagar a pensão alimentícia, esteja na mais absoluta penúria, não tenha o direito e, muito importante, a criança não tenha o direito de estar com o pai. Isso é muito sério. Muitas vezes a mãe não está recebendo a criança. Faz uma espécie de chantagem. É uma chantagem. É caso de alienação parental. É um crime fazer isso com uma criança, fazer isso com o pai. É o direito daquela criança estar com o pai. A menos que o pai seja uma pessoa muito perigosa, uma pessoa que traga riscos concretos para aquela criança. Agora, pelo simples fato de não pagar a pensão alimentícia, não cabe. Gente, para com essa história de fazer esse tipo de chantagem. Isso é muito triste. Tem mais um ouvinte, ele prefere o anonimato. Você pode mandar a sua pergunta, até por uma questão, né, de evitar a exposição. A gente não fala o nome aqui ou coloca um nome fictício. Não quer se identificar. Meu amigo paga pensão, mas a mulher quer mais. Ela falou que se não pagar, ela vai embora de Ribeirão. Isso pode? Ele passa o fim de semana com ele, com o filho. Então ela fica ameaçando, né? Pelo que eu entendi aqui. Ela vai ter que provar qual é o motivo de querer ir embora da cidade. Recebeu uma proposta... Primeiro ela precisa ir embora, né? É aquela história, fica ali também. Tô fazendo terrorismo, de chantagem, terrorismo. Vou embora para outro país, vou embora, você não vai ver mais as crianças, porque eu quero que aumente a pensão. Gente, a criança tem que ter estabilidade, isso é sério, a criança tem que ter tranquilidade, tem que haver o mínimo de harmonia naquele relacionamento. E outra coisa, qual é o motivo de você querer se mudar para outra cidade? Você está com um emprego, uma proposta de emprego, qual é o motivo? Se não houver esse motivo, ele pode pedir, inclusive, a guarda da criança. Então o pai aqui, ele tem que deixar esse caso ao monitoramento da justiça, doutor, que ele está sendo alvo de uma espécie de chantagem aqui, de um terrorismo. Alienação parental também, né? Alienação parental, resta evidente que é o sofrimento. Imagina o sofrimento Isso é prejudicial para a criança, gente. Com certeza, é sério. Aí fica na cabeça da criança, olha, eu quero me mudar, seu pai não quer aumentar a pensão e tal. Gente, leva para o judiciário, vê quem pode mais, se está errado aquela pensão, organiza isso, mas não faça esse terrorismo com a criança ou quem está pagando. Tem que pensar na criança. Doutora, tem mais um questionamento aqui, mais uma pessoa que prefere o anonimato. Bom dia, minha filha tem 25 anos e tem diabetes, recebe todos os medicamentos e tem uma vida social normal. Porém, para trabalhar, não consegue.
para receber ainda a pensão, posso entrar com exoneração? Pode O entrar. que seria isso, doutora? Hoje o diabetes, a não ser se for, que seja um caso muito sério, como ele disse, que a pessoa tem uma vida normal, ela deve sair, deve passear, deve estudar, fazer um monte de coisa. Então ela precisa trabalhar também, né? Precisa conseguir se manter, ainda mais com 25 anos. Então pode entrar com a exoneratória sim e ganha. A pessoa ganha a ação. O que é exoneratória, doutora? É parar de pagar a pensão. Olha, muitas vezes o filho, 18 anos, 19 anos, ganha pensão alimentícia, mas ele sabe jogar bola, ele sabe passear, ir pra balada, jogar videogame, encher o latãozinho no fim de semana, né? E aí, o que o pai, quem paga, quem paga a pensão alimentícia tem que fazer? Olha, você está com 18 anos, você está ainda na idade de receber pensão. Porém, você tem namoradinho, dorme junto, vai para faz tudo normal. É um adulto. Só não é adulto para trabalhar e para se manter. Pede a exoneratória que ganha. Doutora, mais uma pergunta aqui. Bom dia, me chamo Osmar. Tenho uma dúvida. Hoje minha mãe é acamada, ela sofreu AVC. Eu sou o único que cuida dela. Somos em 3 irmãos. Eu tenho direito de pensão sobre os meus irmãos? Qual a obrigação de cada um no que diz respeito a pagar pensão para a mãe que está acamada? Porque só ele que cuida lá, doutora. Então, é bem comum isso, né? Sempre um que assume a responsabilidade sobre pais doentes ou acamados. A gente vê isso todo dia. E é claro que deve pedir a pensão. Claro, é óbvio. Um pode mais, vai ajudar com o que pode. No caso aqui tem a obrigatoriedade de pagar a pensão para manter a mãe. Tem, lógico que tem que pedir. Tá vendo? Aqui é um caso de filho pagar para a mãe. Tá vendo? É o inverso, né? É o inverso. Tem e aí pagar. só sobrou para um aqui e ele pode exigir dos outros irmãos, doutora? Pode, entra com pedido de pensão alimentícia que tem direito. Gente, e aí vai uma questão humana também, com né? certeza. O entendimento da própria Deixa eu família. fazer uma pergunta para a doutora que, assim, eu reputo como importantérrimo, assim, aliás, fundamental. Tem muito pai que paga pensão para se livrar do filho e mal visita. Tem muita mãe que faz ao contrário, porque tem muito pai hoje que tem a guarda da criança, tem muita mãe que quer viver a vida dela. Exatamente. E também ela. Então a gente sabe que existe o processo judicial financeiro, Sim. pensão alimentícia. Sim. Existe algum tipo de processo afetivo? Porque a falta que esse pai, que acha que já está cumprindo a obrigação pagando a pensão e não liga para visitar o filho, não dá atenção, não ajuda na tarefa da escola, não vai passear no fim de semana, e a mãe também, a mesma coisa para os dois. Existe alguma coisa, algum aspecto judicial nessa questão, doutor? É o crime de abandono afetivo, né? Às vezes muito mais sério do que suprir a criança, o adolescente com alimentos, é suprir com carinho, com atenção, com educação, prover essa questão emocional, né? Vou lá assistir uma aulinha da criança, uma apresentação de escola. Às vezes é muito mais importante. E esse abandono afetivo é muito sério. Às vezes a criança sabe que no sábado à tarde o pai vai buscar, só que o pai nunca vai. Esse final de semana é do meu pai nunca vai. Poxa, a criança fica traumatizada. Muitas vezes a criança deixa de falar sobre aquela pessoa, sobre o pai ou sobre a mãe que abandona. Tem muita mãe que abandona também. Muita. Aí a criança deixa de lado. Vai ter um reflexo na vida adulta dessa criança. Só que é o crime de abandono afetivo. E cabe indenização, inclusive. Hoje, cada vez mais, cabe a indenização. Porque quando se estipula a pensão alimentícia, se estipula junto guarda, visita, né? E aí deixa de suprir isso, porque fala que está pagando pensão. Olha só, gente, como é importante a gente compreender as leis. Nando, porque isso acontece no dia a dia e, como eu disse, com todas as famílias. Famílias ricas, famílias pobres, enfim, é uma realidade das nossas famílias. E a gente precisa ter um entendimento, uma leitura sobre como as leis funcionam, e tendo esse entendimento, a gente evita muitos problemas. Doutora Fernanda, foi muito bom a sua visita aqui. Mesmo, cara. Quanta pergunta, ficou muita gente para trás aqui, a gente vai encaminhar para a senhora. Sim. Pode seguir também
a doutora Fernanda no Instagram. Qual que é o seu Instagram, doutora? Fernanda Bueno, advogada. Fernanda Bueno, advogada. É só perguntar isso. lá que a doutora responde, é isso? À disposição sempre. E pode mandar aqui assuntos, né, referentes aos direitos da família. Hoje a gente está trabalhando aqui com esse tema pensão, porque é muito contraditório, né, gera muitos conflitos e tem muitas situações a serem esclarecidas e a doutora Fernanda está aqui para isso. Você pode mandar sua pergunta, 981581278. Tem muita coisa que a gente aprendeu aqui, né, Nando? Muito, muito. E para você que chegou agora, pegou o finalzinho, são 39 minutos e 42 segundos nesse momento de participação da doutora. Então, daqui a pouquinho, a partir das 9h30, no portal 016.com, a entrevista na íntegra, viu, doutora? Olha que legal. A senhora acessa lá depois também. Maravilha. Portal 016.com, a entrevista na íntegra da doutora Fernanda Bueno. Da doutora Fernanda. Deixa eu ver se está chegando. Ó, chegou mais uma pergunta aqui. Antes da doutora ir embora, não vamos largar ninguém para trás, né, doutora? Sim, lógico. Vamos pedir para o pessoal encaminhar aqui para a gente, por gentileza, porque a doutora está aqui para ajudar, né? A exemplo do que fazem aqui a doutora Angelita, nos direitos trabalhistas, o doutor Rafael, no que diz respeito à Previdência, a doutora Fernanda esclarecendo os assuntos sobre direitos da família, hoje pensão alimentícia. Doutora, uma última aqui, ó. Quero fazer uma pergunta. Meu namorado, antes da gente se conhecer, ficou com uma pessoa, né? Como posso falar? Ela é da vida, faz programa. Agora apareceu dizendo que tem um filho com ele. Pediu DNA. Pitangueiras, viu? Uma senhora que mandou de Pitangueiras. Olha que situação, hein? Sim. E aí, doutora? Aguarda a decisão judicial. Ele sendo não dá filho... pra pagar. Então, a resposta é não paga enquanto não prova que é o filho, é isso? Como advogada, eu falo, não paga a pensão enquanto não tiver... A gente só cumpre decisão judicial. Por exemplo, estipulou-se pensão alimentícia. Aqui, ó. Eu e meu companheiro nos separamos, temos um filho, estipulamos uma pensão alimentícia. Já existe a decisão judicial? Não. Então não tem nem nada de irregular. Mas não o filho pagar. nem nasceu. Bom, já nasceu, mas não tem o DNA, né? Não, aguarda a decisão judicial. Aguarda a decisão, porque pode ser filho, pode não ser filho. Então aguarda. A gente cumpre lei, a gente cumpre decisão de juiz, então a gente espera nesse momento. Né? Mesmo porque, caso ele venha a não ser que ele queira, né, doutora? A não ser que ele queira, olha, o filho, a pessoa... assuma, e nada impede. Mas se ele tem essa dúvida, tem que esperar a justiça decidir. Mesmo porque se não for filho, não cabe a restituição. Aí não pode pegar de volta, pode pegar de volta. E demora esse resultado do DNA? Não. Costuma demorar, doutora? Não, parece que é algo que não pode demorar, né? Cada dia mais rápido. Hoje um pedido de pensão alimentícia demora, em média, para a gente marcar uma conciliação 45 dias. Então é bem rápido. E um DNA costuma no máximo 6 meses. E pode ter contraprova DNA ou o DNA é definitivo? Pode ter contraprova. Ele pode, no eventual resultado aí, ele pode... contradizer, fazer uma contraprova, doutor? É cada vez mais difícil ter erros, mas é claro que cabe. Cabe sim, eu acho. Porque não faz mais o DNA em gestante. É muito arriscado para o feto, para a criancinha, para o bebezinho que está lá dentro da barriga. Então tem que aguardar. E infelizmente, né? Independentemente se ele é o pai ou não, quem sofre é a criança. Com tem certeza. nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Doutora, obrigado por sua participação, viu? Foi muito esclarecedora. A gente te espera mais vezes aqui no programa, doutora! Obrigada, sucesso para todos. Muito obrigado. Importantíssima a participação da doutora Fernanda. Maravilhoso. Né? Vejam, aqui as Adorei. famílias... Gente, pode perguntar, não tenha receio não. A gente preserva Não o precisa nome se ou coloca, identificar. não precisa, não terá exposição, tá certo? E a doutora vai responder, porque o que envolve, né, a sua situação pode ser o caso de muitas pessoas, de muitas famílias, tá certo? Obrigado, doutora Fernanda Bueno. Olha, eu quero falar da J-Log Transportes. Alô, Juliano Nogueira! A J-Log Transportes, sua mercadoria